Bom, hoje vamos tentar fazer uma introdução ao podcast um bocado diferente. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este em particular gravado no dia 6 de 5 de 2017, ainda uso a forma de ordenar as datas à moda antiga. Independentemente disso, hoje se calhar vou dedicar este podcast à música, porque estou com uma neura tão grande na minha cabeça que não me apetece estar com grandes análises em relação a nada, apesar de estarmos na véspera das eleições francesas amanhã, que eu próprio não tenho lá muita esperança que o resultado seja a chocalhar, mas... Independentemente disso, hoje queria dedicar este podcast à música. Eu acho que, entretanto, vou acabar a introdução. Foi qualquer coisa que peguei na viola e pus o telemóvel a gravar e juntei 2 ou 3 faixas, logo se vê, ainda não acabei, mas vai ser a introdução e vai ser o tópico, basicamente, do que é a música. Não objetivamente, música é muito pessoal, cada um sente a música como quer, por isso hoje é a minha opinião pessoal em relação à música, que é algo que sempre fez parte inerente da minha vida, é algo que é muito inerente da minha vida. Faz uma parte inerente da vida de todos nós, quer queiramos, quer não. Basicamente, música é algo muito pessoal que acaba por também ser um mecanismo de controle hoje em dia, porque a repetitividade também tem alguma coisa a ver com isso. Mas sem querer dar uns passos mais à frente ainda neste momento, música. Gosto muito. Música afeta-me bastante. Música define o meu estado de espírito, ou aliás, o meu estado de espírito é que define a playlist que eu vou escolher para ouvir a música no momento. O que me serve às vezes até de alarme a mim próprio. Quando estou assim a ouvir muito tipo de música assim um bocado mais deprimente, de que tipo tenho que arrebitar qualquer coisa, porque há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Ou fora outras situações. Mas tirando isso, música... Nós temos um certo privilégio, que hoje em dia se tornou um bocado no defeito, de termos nascido já com a tecnologia toda à nossa disposição de reprodução musical. Porque música sempre foi uma coisa que, durante milénios de história, nunca houve a capacidade de a registar em algum tipo de mecanismo que se possa reproduzir a música gravada na altura. Até alguém ter inventado, não sei bem agora quem, mas era uma vela com uma agulha, o mesmo princípio do vinil, que basicamente a música é gravada numa forma de wave, que é o termo técnico para quem usa algum tipo de edição musical. Música não passa mais, em termos práticos, do que uma vibração de onda. E é uma vibração de onda que, por mais estúpido que pareça, se nós por acaso tivéssemos, sei lá, vamos imaginar um sismógrafo.
que faz aquelas riscas quando há um tremor de terra e mostra-se no gráfico a amplitude e não sei o quê. Isso dentro de um vinil, tocado ao contrário, e lembrem-se que os riscos em particular têm que ser provocados pela emissão de um som. Quando são tocados de volta, dão exatamente aquele mesmo som. Por mais. É uma coisa incrível, porque até lá está, o primeiro registro musical foi feito numa vela. Exatamente como a agulha, com a sensibilidade vibratória de quando algo parecido com um megafone na outra extremidade, mas invertido porque o som tinha que entrar, fazia vibrar a agulha, e quando se girava a vela após a agulha ter sido cravada com a música em particular, reproduzia a música com a fidelidade exatamente do instrumento em que foi tocado. E isso é algo incrível, eu não sei se me estou a fazer perceber, mas é como pegar uma esferográfica e riscar um papel com linhas estranhas, e se por acaso uma agulha tocasse aquilo, saía uma música por alguma maneira, de alguma maneira. E depois também existe a propagação do som, porque música também só existe num ambiente com oxigênio. No espaço não há som. Eu adoro os filmes de ficção científica quando a nave-mãe rebenta e eles... Eu não sei quem é que estava lá para ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo também é fascinante porque, apesar de não haver um mecanismo para se ouvir o som dentro dos nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos também, os tímpanos, fazem vibrar, os nossos tímpanos vibram exatamente na mesma frequência para ouvirmos a música, a música, o barulho, seja lá o que for, a própria natureza do som. É fascinante como é algo que também faz parte um bocado da nossa própria atmosfera, mas o som não deixa de ser um fenómeno que existe, mesmo que nós não tenhamos ouvidos para os ouvir. Daí eu sempre achar que uma das peças que falta dentro do homem à descoberta do próprio universo é que o universo deve ser extremamente ruidoso, mas devido a viver num ambiente de vácuo. Está lá um som que a gente não consegue ouvir, mas esse som até pode ser hipotificado em termos de ser responsável de alguma maneira pela gestão dos corpos celestes num ambiente de vácuo, porque o som também transmite uma força. Há armas ultrassónicas e também tem muito a ver com, às vezes, aquele mistério da gravidade, porque as ondas gravitacionais não passam de vibrações equivalentes ao que nós reconhecemos aqui no planeta como o som, que devido a agitarmos as moléculas de oxigênio à nossa frente, este aparelho à minha frente está a registrar o que eu estou a dizer. Se eu estivesse num ambiente vago, estava para aqui a falar e se calhar até só via alguma coisa, se eu tivesse um instrumento certo para gravar e uma garganta adequada para falar num ambiente em que não tenho moléculas de ar para vibrar. Mas independentemente disso, o som pode ser algo responsável pela gravidade até dentro das nossas próprias células. Os nossos átomos têm órbitas de eletrões e prótons e neutrões que regerem-se por uma gravidade que é classificada como a gravidade fraca, em que realmente os átomos estão a girar num eixo do núcleo, exatamente como os corpos celestes ou a Lua gira à volta do nosso planeta. E o fenómeno da gravidade ainda não foi muito bem compreendido pela ciência atual, e espero que continue a ser um mistério, porque é daqueles motivadores humanos que ou inventas uma religião ou ficas fascinado com o mistério e rendes-te à impotência de alguma vez o poderes descobrir, porque há uma resposta maior do que todos nós. Faz tudo, a própria gravidade parece que às vezes pode vir a ser um som mantido no chão. Há quem teorize que as pirâmides de Giza, a grande pirâmide em particular, era foi construída através de, há uma teoria estúpida, com tambores gigantescos que numa frequência certa elevavam uma pedra, e por mais ridículo que isso seja, dá para partir um copo de cristal com a frequência certa. O som é um mistério e é algo que nos afeta e toca-nos até na nossa própria alma. Daí eu achar que de certa maneira faz parte desta construção dantesca do cosmos, do planeta, de nós e de uma formiga. Em todas as escalas, porque tudo é fractal. Mas lá está, tivemos o privilégio de nascer numa altura em que a música teve o seu registro, teve uma forma de ser registada e de ser passada para alguém, porque imaginem como é que foi até, sei lá, 1900 e pouco, 1800 e tal, não sei quando é que foi inventado qualquer coisa útil para consumo público para ouvir música, mas toda a música que foi tocada para trás foi perdida.
não foi registada. Todas as gerações que nos antecederam, para ouvirem música, tinham que ir lá. Sempre que havia alguém a tocar, tinham que estar no sítio. E tinha que haver outras pessoas, que essas então não eram assim tantas quanto isso, que tinham que aprender e dominar um instrumento. E um próprio instrumento de música é só por si uma forma de arte. Eu quando digo um instrumento de música estou a falar de algum tipo de instrumento, seja acústico, que basicamente não seja preciso ligar à eletricidade, ele toca sozinho. Uma coisa que toque sozinha, tipo assim uma viola. Isto é espetacular, isto pode vir, podemos ter que todos viver para baixo do chão. Que se alguém tiver uma viola, estamos safos em termos de entretenimento. Meia dúzia de livros, meia dúzia de instrumentos, já dá para a gente se entreter sem começarmos a cortar a cabeça uns aos outros. E é algo que tem uma potência muito grande em termos atuais. Como eu sempre disse, um filme precisa sempre de uma banda sonora para dar ênfase à imagem, mas uma música boa não precisa de nada a não ser a música que o é. Podes fechar os olhos que aquela música vai ser épica de qualquer maneira. Mas quando entrou então a indústria quando entrou no processo de gravação de música, de certa maneira houve aquele boom positivo que qualquer pessoa teve que patrocinar, que finalmente a música pode chegar a qualquer parte do mundo, ser tocada independentemente do músico estar disposto a tocá-la à tua frente ou não, em qualquer parte do mundo. Então a música disseminou-se de uma forma que eu acho, e depois a própria necessidade de termos chegado a este ponto, parece que a humanidade tem essa necessidade. É arte, é mais uma componente artística, é a arte dos ouvidos, é aquela coisa que é quase como uma viagem no tempo. Certas músicas que viveste certos momentos vão sempre vir à tua cabeça quando ouves aquela música, sejam bons ou maus. Por isso é que há músicas que a gente gosta de ouvir e há músicas que eu já nem consigo ouvi-las. Só me trazem más recordações. Mas independentemente disso, a indústria agora, ou hoje em dia, sei lá, ainda bem que a música tem vindo a ser registada e há sempre alternativas. Há música que é realmente intemporal e podemos ouvi-la ainda hoje e ainda vou morrer sem tantas boas bandas eu alguma vez ter ouvido, ou bons músicos. Mas existe ainda muito boa música, mas realmente a indústria ditou assim aquele caminho que no século XXI, que devíamos estar com um leque gigantesco de escolha e de sofisticação e gosto musical, isto está cada vez pior. Então agora esta nova componente está na berra do Trap House, que é a hip-hop minimalista, como quem está a falar sobre um beat à porta de uma casa que vende crack nos Estados Unidos e a fazer um jam e grava um álbum e venham lá os nossos grandes cheques, que eu fico atónito com a música. É um bocado agora como uma exposição de um artista plástico, que a gente entra numa galeria e literalmente parece que alguém andou a mandar merda contra as paredes e chamam aquilo de arte. Houve até um exemplo há pouco tempo de um artista plástico qualquer aí na Europa, que a peça dele era um lavatório montado junto a uma parede, ele pegou numa marreta, partiu o canto, encostou a marreta ao lavatório e foi-se embora. Essa era a peça de arte dele. A empregada de limpeza à noite varreu o lixo, ou os cacos partidos, foi processada por ter arruinado uma obra de arte bem mais valiosa que o ordenado dela. E isso, quer dizer, eu dava, sabem onde é que eu dava? Era com a marreta no meio disto tudo. Enfim, mas a música tornou-se, devido à indústria ter-nos dado a vantagem e a capacidade de disseminar música e registá-la para ouvirmos ao nosso belo prazer a qualquer altura, o próprio cheque também trivializou e anda para aí alguém que tem mais gosto por dinheiro do que por música a ditar a tendência que nós temos, ou educar o nosso ouvido com a repetição do que nós... Do que está na moda, da tendência, porque sinceramente, mais uma vez, este aparelho aqui, este computadorzinho ligado à internet, é um espetáculo. Eu tenho para aqui pastas e pastas e pastas, música legal, comprei toda, mas de people feito do outro lado do mundo. Pessoas como eu e como vocês que fazem música nas suas casas, na sua sala, porque a tecnologia deu-nos o potencial para isso. E eu... Quem me dera a mim há 20 anos ter esta capacidade, quando andava mesmo embrulhado no tema, que a gente na altura, para gravar uma sessão de garagem, não tínhamos nem sequer a alta fidelidade, nem a qualidade de gravação, nem.
Para obter um CD tínhamos que ir a um estúdio e gastar uma pipa de massa. E hoje em dia eu nem sequer tenho uma drive de CDs no meu PC. Eu meto é num stick de MP3. É que até os próprios formatos de registro de música mudaram. Mas ao mesmo tempo agora houve aquele lado negativo, que às vezes parece que também o mundo da música vive um bocado como toda a história da humanidade, tem os seus altos e os seus baixos. Eu diria que estamos a viver um grande abaixo. Porque eu vivi aquela altura em que o meu icon da música, que foi a última vez na minha vida que eu autoproclamei ter algum tipo de favoritismo em relação a uma banda, ou identificar-me com uma banda ao ponto de dizer que eu gosto disto, porque hoje em dia não consigo definir. Eu gosto de música. Para mim, assim, fica mais fácil. Mas foi Nirvana. Eu vivi aquela revolução parva do Kurt Cobain, em que chegou e deu um pontapé no cu àquelas bandas todas de metal de LA, gays à brava, porque eu nunca conheci um amigo meu matos que fosse comprar colãs, que mostrou assim um bocado de certa maneira que tipo, vomita ao teu coração, música é mais que técnica, é sentimento, e não precisas ter aquele cabelo de prostituta dos anos 80 para dar espetáculo. E tu como, né? Foi aquela altura também mais volátil, porque é aquela altura que uma pessoa é jovem, né? Anda armado em parvo, tipo, as responsabilidades estão a chegar e a maturidade tem que acompanhar. E andamos sempre assim um bocado, tipo, é mais fácil estar deprimido do que confrontar a realidade, não sei. Pronto. Aquela fase de crescimento, o caminho que todos nós tivemos que fazer. Nirvana, pumba, para mim foi tipo o icon da minha altura que deu aquele boom na música e mais uma vez a indústria começou logo a explorar o tema e a tendência, trivializou. Entretanto, depois entrou o hip hop para a moda, inundou, fartou, e a música neste momento está estagnada. Eu gosto de dizer que deve estar para aí a aparecer um Kurt Cobain, não tarda nada, mas diferente. Eu pessoalmente também sou super fã de música eletrónica, em particular drum and bass e dubs, e seja lá o que for. Música. O instrumento do século XX que inventaram, esse não é acústico, precisa mesmo de eletricidade, mas um computador, meu Deus, como instrumento, e depois quando a gente começa a ligar os instrumentos a ele, de repente estás por ti a gerir uma orquestra, que é algo inédito. Bons tempos. E então bons tempos, tão bons tempos que eles são, e as músicas são todas uma merda hoje em dia. Tipo, claro, né? É tão irónico, é tão ridículo às vezes, mas longe disso. Há muito boa música hoje em dia. Há tanta gente com tanto talento, obscuros, debaixo das pedras, à espera de serem ouvidos e autênticos, e fazem-no gratuitamente, porque para quem chega a aprender música de uma maneira mais séria e tem a dedicação para isso, é porque tem algo dentro de si que tem que pôr cá para fora aquilo, porque a gente se compõe e não grava, esquece, porque a ideia é estar sempre a compor. Eu pessoalmente, antigamente, tocava as cenas dos outros e tipo, vou-te imitar, mas não. Eu deixo. Se me pedirem para tocar uma merda qualquer de alguém, eu sinceramente não sei. Apanho a cena rápido, para o ouvido, na boa, mas eu gosto de tocar as minhas cenas, porque. Quer dizer. É um bom treino tocar as cenas dos outros quando se está a percorrer um certo caminho, mas depois chega ao ponto que. O objetivo de eu ter aprendido música, salvo seja, minimamente, foi de fazer aquilo que eu sempre apreciei nos outros. Além da arte, quando toca no ouvido, ter o impacto que tem, eu queria aprender a fazer aquela magia. E pronto. E continuo a divertir-me individualmente e muito pessoalmente, a sério, com tudo. Ainda por cima emprestaram-me aqui há pouco tempo uma bateria digital. Que maravilha! Isto é um brinquedo autêntico. Eu, se não tivesse mais nada que fazer ao dinheiro, há quem ambiciona um Ferrari, eu ambiciono um estúdio, só para mim. Sim, com porta tipo cofre forte, mesmo não entrem. O meu templo de Buda sonoro, para pôr a minha alma na harmonia certa. Mas é para mim o que é a música. Foi a vantagem, muita música foi perdida em termos de... historicamente, porque nunca foi registada, porque mesmo a música que chegou aos nossos dias hoje em dia veio pela mão das elites, como aqueles compositores de música erudita ou clássica, como queiram chamar, porque era sempre a realeza em eventos especiais, para não só eles, ou até para dizer ao povo, lá-nos tanto este ano que vamos dar um concertozinho
de Beethoven para vocês, porque havia o pessoal que tocava nas tabernas e essas músicas ficaram-se por lá. E instrumentos que a gente nem sequer faz ideia. E até o conceito do próprio instrumento em particular, para mim é muito. Tem uma componente muito filósofa, porque eu quando pego num instrumento, vou falar mais em particular na viola, porque é o que eu mais perdi tempo, ou guitarra, pronto, seis cordas. Ou mais, whatever. Porque é matemática, acaba por ser uma matemática orgânica e eu sempre olhei para o instrumento como tipo. Não sempre olhei. Cheguei a uma fase da minha vida que eu olho para o instrumento e sei que a viola sabe tocar aquilo tudo. O instrumento só está limitado ao que eu consigo tirar dele. Por isso, o limite é meu. É sempre a gente se engana. O instrumento é quase como, sei lá, é como uma calculadora sem estares a fazer contas. Podes fazer as contas que quiseres, que vão bater todas certo. A única diferença é até que ponto é que tu queres brincar com a matemática. Porque a própria calculadora, e depois lá está, ou o instrumento, ou o som que sai, o instrumento, de certa maneira, também não tem culpa da combinação, porque ela já lá estava. Pronto, isto é assim um bocado esquisito, eu sei, mas é uma forma também um bocado como uma pessoa pode progredir quando está a aprender algum tipo de instrumento, é quando respeitas um instrumento de uma maneira diferente e deixas de ficar intimidado pelo que ele é, e então já te consegues libertar. E de certa maneira, para mim, enquanto tu às vezes a tocar a música, transcende-me um bocado, porque é um bocado o meu método de meditação quando eu estou a ver-me a mim próprio a tocar e a ouvir-me a mim próprio a tocar, porque deixa de ser um bocado eu, é como se é tipo o Exorcista, mas com uma viola na mão. É uma sensação bem fixe, mas todos nós já vimos isso em vários músicos, em videoclipes, que eles estão a fazer algo mágico e parece que nem sequer é nada com eles. E isso é daquelas coisas mais. Eu se tivesse um filho ou uma filha, uma das coisas que eu, se calhar era um bocado chato, ou insistia um bocado, era que realmente aprendesse o que é tocar um instrumento. Porque mesmo quando uma pessoa aprende a dominar minimamente um instrumento, o improviso que vem daí tem que vir dentro de ti, que é quase como ter um diálogo, ou uma conversa, ou uma interação com as pessoas. É como sabes os elementos como quem sabe as palavras dentro da tua cabeça e depois escolhes as palavras certas ou as notas certas para tocares algo ou falares com alguém. É uma forma quase de gerir a tua vida, dá-te uma compreensão diferente, se calhar, ou digo eu, não sei, pelo menos foi o que eu tirei, mas dá-me uma percepção ou dá-me uma perspectiva diferente para eu olhar para a vida. Porque eu posso improvisar com esta vida, eu posso mudar de tom, posso tocá-la à minha maneira, de certa maneira. E mesmo que os meus átomos tenham a gravidade da ressonância de um som, perfeito. A nossa vida é a nossa banda sonora, ao fim e ao cabo. E é triste a trivialização das artes e das músicas hoje em dia, porque realmente não só música, como qualquer forma de arte, mesmo poemas, as palavras conjugadas também têm a sua beleza inerente e há muitas coisas que nos tocam. Alguém pode nos dizer algo que nos faz chorar, uma música pode nos fazer chorar, ou sentir satisfeito, ou agressivo. Mexem mesmo com os nossos sentimentos e hoje em dia a arte está tão trivializada que acabamos por um bocado estar a não puxar do nosso potencial em termos de percepção, de apreciação da própria vida que nos rodeia e destes pequenos milagres que todos nós conseguimos fazer uns à volta dos outros. Tudo fica muito banal, trivial, perde o valor e esse valor traz algo que é uma aprendizagem para a pessoa, para caminhar esta vida, porque a vida é complicada, às vezes a gente precisa de arranjar formas de justificarmos o que é que nos está a acontecer à nossa volta, porque parece que está tudo a desabar e precisamos de encontrar qualquer tipo de força dentro de nós para virmos ao de cima, porque em última instância a gente sabe que, além de ser assim para todos, não pode ser assim tão mal como eu estou a pintar o cenário. E então é nessas alturas que a gente precisa de ir ao fundo de nós próprios e virarmos ao contrário e reformatar-nos e virmos ao de cima novamente. E precisamos de compreender um bocado os porquês, senão nunca ficamos satisfeitos com as respostas que encontramos para nós próprios e isso é um tormento. E então convém sempre ter aquele lado
às vezes um bocado mais sensível, e não me levem a mal, isto não é uma conversa de nenhuma maneira gay, é simplesmente assim, porque os próprios homens têm este problema de às vezes não se conseguirem expressar, porque bebés chorões, pior do que esses machões que andam aí, não há. O único problema é que são tão brutos que em 4 palavrões eu já não estou a perceber o que é que eles querem dizer com aquilo. Mas eles são seres humanos. Era aprender mais meia dúzia de acordes. Mas lá está, é o caminho deles. Deixa-os andar que eles vão lá chegar. Nem que seja abaixo do chão, como todos nós. Mas independentemente disso, acho que a música, tal como uma forma de arte que é algo que devia. Epá, não sei. Vamos pôr a coisa ao contrário. Digamos que há pessoas que vivem por trás da classificação de músico, que não passam de performance, que têm um reconhecimento demasiado elevado, na minha opinião, dentro do que representam. Porque, epá, eu fico muito contente sempre que vejo as gerações mais novas. Esta é para o Emílio, com uma t-shirt de Ramones ou pitas no autocarro com t-shirts de Nirvana, porque, epá, eu sinceramente, na geração deles, com a internet, com o acesso a tudo, a ouvir a música de hoje em dia, ou ir assim um bocado, no caso deles, de certeza, a ouvir a música que os pais ainda ouvem, porque isso depois também é o defeito da minha geração, é que ficaram entalados no tempo. É que ficaram a ouvir aquela merda e é aquela merda que vão ouvir para sempre. E ai, Tico, vais lá dizer que, olha, entretanto fez estas coisas. Isto não é música e tal. Ao mesmo tempo, aí putos, que mesmo assim reconhecem quando estão a ouvir o Cota a ouvir sempre a mesma merda. E se calhar mais uma vez por causa da repetição, não é? Acham piada aquilo, mas é pá, ótimo, ótimo. Eu também faz parte da minha vida, então no que toca a jazz, há certos álbuns que só existem em vinil, que eu ainda tenho aqui uma lista com meia dúzia de nomes que eu nunca vou conseguir encontrar. Ouvi por acaso numa discoteca, mas numa discoteca onde se vende discos, não é a discoteca do. E eu gosto disso também, tenham calma. Mas houve certas cenas, não tinha o dinheiro para comprar aquele vinil mega, hiper, ultra exclusivo na altura, e até hoje na internet, neste universo digital, não consigo encontrar. Mas, uma vez assim por ano, tento sempre. Mas lá está. Hoje em dia, mesmo parece um reflexo social de como as pessoas se tratam umas às outras. Podíamos tirar assim um comparativo em termos dos valores que as artes também representam na sociedade. E a sociedade hoje está artisticamente tão pobre que não é por nada a gente anda-se a tratar que nem uns asnos. E isso deve ter algum tipo de relação, de certeza, porque acho que até em termos artísticos, apesar de, pronto, a música eletrónica ter mudado as regras e ter feito basicamente de... E eu não me importo nada com isso para mim é pequeno almoço. Agora tenho que saber mexer nestes programas todos de música. Eu só tenho pena de ter que gastar tempo a dormir. Senão, porque... Mas isso também já está feito há tantos anos que é tipo, pronto, é na boa. Mas há uma barreira do caraças entre depois os músicos, que eles próprios também são os próprios maiores inimigos dentro da arte que eles tentam praticar. Depois os egos tomam conta. Isto é como a vida, os egos tomam conta das decisões. Acham-se maiores que o mundo. E depois quando aparece assim uma nova forma de fazer aquela arte, sentem-se ameaçados porque basicamente o ganha-pão deles é aquele ciclo artístico que foi sempre até ali. Por isso é que depois, quando realmente a nova forma de praticar a arte entra no calendário, os tais que refilaram ficaram perdidos nos anais da história da música porque impediram o progresso. Até havia um ditado na Renascença Francesa, que eu não sei quem é que disse, que era primeiro, a revolução acontece em 3 estágios. Primeiro o artista com um quadro ou uma música, depois o filósofo a interpretar a arte e depois o cientista a perceber o que é que o filósofo disse através da base da arte, porque a arte toca-te mesmo no fundo. As melhores músicas, seja lá que estilo que vocês ouçam, são aquelas que tocam-te em ti. Aquele velho clichê do parece que está a tocar para mim. E não é a tocar, isso às vezes é o efeito da letra.
mas a letra e a música é que te abre-te os átomos para entrar aquela vibração que te está a percorrer a espinha de cima a baixo. Música arrepia um gajo, mano. Um gajo fica com pele de galinha por estar a ouvir uma música. E tu sabes, vem aí aquela parte que eu curto bem, pum. Tal como um orgasmo auditivo, a música provoca-te sempre aquela reação. Isso é fenomenal, isso não é para ser levado de uma forma trivial, isso é algo bastante poderoso. Os anúncios têm sempre uma banda sonora. E então se forem anúncios de detergentes é a pior possível, mas já faz parte. O pessoal do marketing sabe perfeitamente para apanhar as faixas otárias, eu enganei-me de propósito, específicas, é este tipo de música, porque quase como chamam aos próprios clientes uns bingos do caraças. Ou então se é para vender um carro de luxo, então já é assim uma coisa mais... Ou uma Gillette, não sei lá porquê, tem que ser música clássica, porque aparentemente os marinheiros fartavam-se de fazer a barco com as giletes de alta qualidade quando atravessavam o oceano em veleiros, não sei qual é a cena deles. Ou sim, as caravelas portuguesas, podia faltar comida, mas aftershave havia sempre. E pá, música, artes, sei lá, algo que nos transcenda a nós próprios, algo que basicamente nos obriga a olhar para dentro de uma maneira quase como enganaste a ti próprio. Pensavas que estavas a aprender a tocar um instrumento e de repente deste por ti a perceber uma parte da tua própria vida e de ti próprio que não havia de ser compreendida de outra maneira, nem que me explicassem eu havia de chegar lá. É sempre muito mais satisfatório, mas lá está, tudo o que vale a pena na vida dá trabalho. E ainda não acabou. E nunca vai acabar, só vai acabar quando eu parar. E quando eu parar já não posso tocar. Mas eu acho piada ao caminho e adoro, ao fim e ao cabo, há certos acidentes que a minha vida se tornou tipo num cocktail de Molotov. Sempre apreciei desde o Spectrum de computadores e hoje em dia tipo... ótimo, porque dá jeito no trabalho, dá jeito na vida, dá jeito para tudo. Ao ponto, né? Eu é que faço o site e depois música. Pumba, já sabia desmontar um PC e virá-lo ao contrário na boa, porra, software de música e tal. Pá, isto não me custa nada. O meu grau de aprendizagem veio mesmo a tempo, porque eu próprio sempre fui curioso por todos os campos que se compilaram no fim, naquele cocktail de merda que é a minha vida que não presta para nada. Mas ao mesmo tempo fico de certa maneira satisfeito, porque à medida que o progresso vem vindo, parece que, mesmo já com a idade que estou a ficar avançado, está tudo pronto. Porquê? Porque a vida manda-me desafios para cima e eu pego na minha viola ou nas minhas palavras ou nas minhas ações e começo a tocá-las como notas matemáticas e orgânicas dos meus sentimentos e da minha capacidade de improviso. E tal como este podcast todo, é só eu aqui a falar sozinho, sei lá, a saber para que sítio é que eu vou a seguir. Estou aqui a improvisar com as minhas palavras, como se estivesse a tocar uma música, a tentar fazer sentido no meio disto tudo, como se acabasse por gravar um mini álbum que eu vou-lhe chamar um podcast no fim e espero que vocês todos ouçam e apreciem de alguma maneira o que eu estou aqui a tentar transmitir. Tudo faz parte da vida, a vida é extremamente interessante em tantos aspectos, só é pena às vezes a gente passar muito tempo a preocupar-nos com o que os outros pensam em vez de estarmos a fazer o que a gente quer. Agora, sei lá, se eu estivesse aqui a falar eu gostava de ser mercenário, era diferente. Eu estou a dizer o que a gente quer em termos de aprender um instrumento de música, não é ser um profissional a matar people, mas basicamente essa gente também há de dar jeito em algum contexto realista. Não é nada contra, porque até houve a maior parte dos livros de filosofia no Japão foram escritos por guerreiros que eram exímios matadores, porque a parte em que lhes conferia a vitória, porque os japoneses sempre tiveram esta componente muito espiritual da própria morte e luta e honra, é que eles próprios, a técnica não era a técnica deles que interessava, se bem que tinham que ter a técnica, mas era mais uma vez aquela questão de só de olhar para o inimigo já conheciam o inimigo só pela forma como ele se apresentava e se movia e falava, e quando eram atacados defendiam-se da forma previsível e executavam o seu inimigo só por já... Era como se captassem o lado espiritual do inimigo, o que lhes permitia ser uns executores exímios e a escrever livros sobre filosofia, que é o mais... e antigos, mas o ser humano
lá está, há tantas escrituras antigas, mais uma forma de arte, a escrita. Há tantos registros históricos. Eu não tenho paciência para romances e policiais, eu só gosto de ler livros de alguém que disse uma opinião há não sei quanto tempo sobre uma treta qualquer. Eu, se na 10ª página continuo a ler, provavelmente vai até ao fim. Mas é que a experiência humana continua igual a si própria desde sempre. Com a única diferença que eu às vezes acho que estamos a ficar mais pobres. Já foi mais rico em termos de... Está a ficar tudo muito... É que nem sequer... Se eu dissesse trivializar, estava errado, porque então todo o conhecimento era comum. Eu chamo-lhe mesmo a estupidificação maciça, mas com a maior biblioteca, com o planeta inteiro sendo a biblioteca de Alexandria coletivamente. É que já nem dá para arder, é que não há desculpa, é como morrer à fome em cima de um bolo gigante. Parece que estamos a sufocar um bocado na ignorância. Não, aliás, ignorância é quando a gente não sabe. Isto é mesmo estupidez, porque a informação está ali ao lado. Isto é mesmo estupidificação. Pronto. E é um bocado isso, e por isso é que é sempre bom ouvir uma bela musiquinha. E faz parte das nossas vidas, é uma viagem no tempo. Podes-te sempre lembrar daquela banda sonora com aquele momento, que é o que tentam fazer nos filmes, basicamente. E está bem pensado, mas música é... Nem que seja um pássaro a cantar ou a bater 2 pedras no chão. É algo que é bastante profundo, é algo que não devia ser levado assim de uma forma... Porque acaba também por te poluir, de certa maneira, não é? Só ouvires má música sem querer. Isso, pseudo-putos, estrelas de hip-hop que têm a mania que são isto e aquilo, é o que não falta, porque aparentemente, eu ainda fui para uma escola de música, mas hoje em dia aparentemente tens que cumprir uma pena para gravar um álbum de hip-hop, porque é daí que sai a tua... É isso que... pronto. Então, és o quê? Sou músico. O que é que fazias? Era traficante de droga, fui preso, gravei um álbum, cá está. E depois quando a gente vai visitar um estabelecimento prisional, há um gajo a tocar piano aqui, há um gajo a tocar violino ali. Pronto, deve ser assim, não é bem o que está na televisão, apanhar o sabão, mas... Pronto, música. Gera os planetas, gera o universo, gera os nossos átomos, gera os nossos sentimentos e pode-nos fazer transcender a outros mundos. Ou então... Houve música de merda. Pronto, fica assim, curtam bem, ouçam o que vocês quiserem. O que interessa é que bata na alma. Mas não fiquem estagnados, ouçam mais cenas, meu. Música é música, não se fiquem só por um estilo, porque os estilos foram inventados para a FNAC organizar os CDs de forma mais conveniente para tu ires lá comprá-los. Música é música. Às vezes há coisas é que não são música, mas isso depois é discutível, não é? Porque se eu até sintetizar um arroto faço uns grandes graves, pronto, eu percebo, mas vamos lá ver quem é que a gente anda para aqui a dar valor ou não, ou milhões a mais ou a menos, porque hoje em dia os canais de televisão de música parece que estão sempre aqueles 10 gajos a rodar que já enjoa. Eu acho que eu já ouvi tantas vezes a música daquele gajo especificamente que o próprio artista que a fez não a ouviu tantas vezes como eu. Isso não é justo. Isso é programação. E pronto, e não é isso que a música devia ser. A música, quando a música é boa, ela espalha-se pelo mundo como boca para boca. Não é preciso estas campanhas de promoção com bandas sem borbulhas que não de contrato ou resposta a anúncio de jornal. Precisamos de 5 modelos para fazer uma banda, ou precisamos de 5 gajas boas. Não, isso E depois quem é que faz a música? Não são elas, de certeza. Eu nunca vi a Madonna a tocar viola, mas já a vi no clipe e tal, mas não. Né? Ela toca as maminhas em palco e sinceramente já está patética demais para ainda continuar no circuito. E pronto, fica assim, fiquem bem. Tudo bom, até o próximo podcast.